Só. Estão me ouvindo bem aí? Dá um oi aí se estiverem me ouvindo. Bacana, bacana, legal. Poxa, faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Esse isolamento tem trazido para a gente, assim, uma profunda mudança na vida, né? Mas a gente tem que tentar caminhar de um jeito ou de outro. Vocês sabem que estamos próximos aí à avaliação, semana que vem, a partir de segunda-feira, né? Vai estar no portal o teste, não só de matemática, mas como das outras matérias também. E vocês terão uma semana para resolver todos os testes e entregar até sexta-feira à noite. Então, tem uma semana para responder. Vamos aproveitar essa oportunidade. Né? Terão, assim, um enorme tempo. Né? Não vão precisar de pressa para fazer a prova. Vão poder fazer com muita tranquilidade. Eu acho que vocês não podem não responder, porque será considerado falta. Então, galera, a gente precisa cumprir essa semana rigorosamente, né, respondendo aí a todas as provas, ok? A prova vale 10 pontos, a atitudinal vale mais 10 pontos, e com isso, o somatório divide por 2 e faz a média de vocês. Alerto, né, para quem ainda não entregou as atividades, que é preciso que entreguem, porque a atitudinal de vocês depende da conclusão, né, dessas atividades. Existem alguns trabalhos que a gente fez antes do período, né, do isolamento, foram questões no caderno, no livro, que eu tenho tudo anotado e vai fazer parte também da sua nota, tá bom? Essa nota precisa de uma composição de média de 6 pontos, tá bom? Beleza? Então, esses 6 pontos, que é a média de vocês. Vamos trabalhar para que a gente consiga isso. Todos os prazos que eu fui dando ao longo, né, das atividades, eu fui sempre dando um prazo e depois aumentando, dando um prazo e depois aumentando. Mas agora chegou no limite, né? A entrega dos trabalhos tem que ser feita até o dia 8, até essa sexta-feira agora, que é para dar tempo de eu fazer a média atitudinal de vocês. Depois vai ser somado a nota do teste, tá bom? Vamos aproveitar, pessoal, esse momento aqui para a gente tirar alguma dúvida. Façam perguntas sobre o conteúdo, né? Lembro a vocês que o conteúdo é toda a parte que foi dada até o momento, né? Nós caminhamos até a equação do segundo grau. Só que a equação do segundo grau a gente só entrou um pouquinho. Depois nós iremos continuar com o assunto de equação do segundo grau, porque é fundamental, cai muito em concurso, cai muito nas provas de bolsa, né, para vocês conseguirem irem para outro colégio, ensino médio, no ano que vem. Quem faz prova do Enem daqui a 3 anos, quando termina o ensino médio, esse assunto de equação do segundo grau cai de montão, equação, depois função do segundo grau. Então, é importante, esse assunto é muito importante, tá bom? Vamos lá, pessoal. Gostaria que vocês, então, aproveitassem a oportunidade para tirar dúvidas, perguntar, e eu aqui vou tentando ajudar vocês, orientar vocês. O que vai cair no teste?
módulo 1, né, potenciação, né, todas as propriedades de potenciação, as expressões que calculam, que utilizam as propriedades de potência de mesma base, né, as regras de potenciação. Radiciação, idem, propriedade da radiciação, expressões com radiciação, assuntos que envolvam o uso de potenciação e de radiciação. Beleza? Quando a gente, por exemplo, trabalha com irracionais, né, que são números que não podem ser representados na forma de fração, a gente pode estar diante de um número, de uma raiz não exata, de um radical não exato. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é 1 vírgula infinito. Então, a gente pode usar uma aproximação, mas isso aí depende do texto da questão. Números irracionais, o π, né? O 3,14 é uma aproximação para o π. Né? Porque se perguntasse assim, 3,14 é um número irracional? Não, 3,14 é um decimal. Mas, em alguns problemas, utiliza-se a aproximação do π, que é o 3,14, para cálculo de comprimento de circunferência. Aí passei uma pesquisa para vocês, que foi pesquisa de radiciação, né? E a pesquisa de radiciação incluía saber trabalhar com radicais, saber fazer fatoração. Aí entra a fórmula de Heron, que é para calcular o quê? O que calcula a fórmula de Heron? Calcula a área de um triângulo qualquer. Para saber esse cálculo dessa área, basta saber o que é perímetro. Então, a gente vai fazer a soma de todos os lados, né? Vamos supor que os lados de um triângulo sejam 10, 12 e 8. Ok? 10, 12 e 8. Se eu vou somar 10, 12 e 8, vai dar o quê? 10, 12 com 8, dá 20. Mais 10, 30. Então, 30 seria o perímetro desse triângulo. E aí, a fórmula de Heron utiliza o quê? O semiperímetro, que é a metade. Aí, para calcular a área, a gente vai fazer o quê? Raiz quadrada, qual é a metade de 30, que foi o perímetro? É 15. Então, a gente vai fazer raiz quadrada de 15 vezes 15 menos 10, 15 menos 12, 15 menos 8, tudo multiplicado, né? Isso está lá. A gente fez até alguns exercícios antes de entrarmos, né, no isolamento. E fizemos também alguns na sala Google. Né? Então, vamos aproveitar aqui, pessoal, para tirarmos dúvidas, né? Perguntarmos alguma coisa sobre o conteúdo, sobre a equação de segundo grau, que está mais novo para vocês, é a novidade principal para vocês. Perguntem aí, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão me ouvindo? Alguém responda sim para mim, por favor. Beleza, tá bom. É muito estranho, é uma sensação esquisita, né? A gente parece que está falando para além, né? Ok, agora estou vendo que sim, tá bom. Então, eu vou abrir aqui espaço para vocês perguntarem. O principal objetivo aqui dessa live é que vocês consigam, né, ter um contato quase que pessoal, né, para aproveitar e perguntar. E eu senti aí a dificuldade de vocês.
né, eu tenho percebido uma presença não muito constante, né, de vocês na sala Google. Alguns entram, ficam um tempão para entrar de novo, outros nunca entram, outros entram frequentemente, mas assim, não dá para a gente ter uma exatamente noção do que está acontecendo, que pode ser problema de internet, por exemplo, a minha pode estar falhando, né, com vocês, pode ser problema da internet de vocês, muita gente usando a internet, está sobrecarregado, né, problemas de energia, de aparelho, então, uma série de fatores que pode atrasar a participação de vocês, mas de qualquer forma, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Tá bom? Façam perguntas. O que querem tirar dúvidas? O que vocês estão com mais dificuldade? Se não houver perguntas, eu vou fazer uma espécie de um checklist, como se eu estivesse passando pelos conteúdos e fazendo aqui algumas observações. Beleza? Sem perguntas, então vamos lá. Primeiro tópico. Potenciação. Qualquer número elevado a zero dá sempre 1, ok? 3 elevado a zero é 1. Opa, tem uma pergunta aqui. 4 elevado a zero é 1, 5 elevado a zero é 1, 2 terços elevado a zero é 1, raiz de 7 elevado a zero é 1, 1000 elevado a zero é 1, ok? Só o 0 elevado a zero que a gente coloca como sendo uma impossibilidade, tá bom? Qual foi a pergunta da Ana Clara aqui? Se houver coeficiente A e B, eu não entendi bem a pergunta, vamos lá. Ana Clara, se houver os coeficientes A e B, B igual a A, não entendi. Tal valor diferente de zero, este valor será o coeficiente C. Eu vou dar um exemplo, vamos lá. Vários exemplos. X ao quadrado mais 3x igual a zero. Tá, problema de internet, está travando. Aí não temos muito o que fazer. Vamos lá. X ao quadrado mais 3x igual a zero. Bom, se não tem nada na frente do x ao quadrado, o a vale 1, beleza? Mais 3x, quem está na frente do x é o 3, então o coeficiente b é o 3. Igual a zero. Não tem outro termo, então significa que o coeficiente c é zero. O coeficiente c é o termo independente. É o que não vem, né, do lado de uma letra. Esse é um exemplo. Outro exemplo. 5x ao quadrado mais 1 igual a zero. 5 está na frente do x ao quadrado, então 5 é o coeficiente A. Não tem x, então significa que o B é zero, porque não tem, ok? Mais 1. Então mais 1 será o coeficiente C, o termo independente, ok? Uma coisa que eu tenho visto que vocês têm errado muito, para identificar os coeficientes de uma equação de segundo grau, a equação tem que estar igualada a zero. Professor, e se não estiver igualada a zero? Iguale a zero. Faça com que a equação fique igualada a zero, né? Imagine que você tem o seu armário, né? Você organiza o seu armário do seu jeito. Então, a arrumação do seu armário é feita de acordo com o seu jeito de ser. A equação de segundo grau, ela tem que estar arrumadinha. O jeito dela é ax2 mais bx mais c igual a zero. Só dá para identificar quem é A, quem é B, quem é C, se tiver igualado a zero. Iguale a zero.
iguale a equação a zero. Exemplo, x ao quadrado mais 3x igual a 2. Está igualado a zero? Não. Então, vamos arrumar isso aí. Pega esse 2, troca ele de lado. Trocando de lado, você vai trocar o quê? O sinal do número. Se é igual a 2, então ele vem para o lado esquerdo, sendo o quê? Menos 2. Então, ficaria x ao quadrado mais 3x menos 2, porque ele tem que trocar o sinal, igual, tirei o 2 de lá, não ficou nada, então igual a zero, ok? Então, quando não estiver igualado a zero, iguale a zero, tá bom? Outra coisa, quadrado da soma, quadrado da diferença, produto notável, distributiva. Quando você tiver com... Legal, Isadora, entendeu? Beleza. Quando você tiver com uma situação que não dá para identificar nem se é uma equação do segundo grau. Por quê? Para ser equação do segundo grau, tem que estar elevado ao quadrado e tem que estar igualado a zero. Se eu tenho a seguinte situação, x mais 1, dentro do parênteses, que multiplica x mais 2, dentro do parênteses, igual a 3. Um exemplo, né? Vocês podem até escrever no papel aí. X mais 1, que multiplica x mais 2, parênteses, igual a 3. Não dá para saber quem é A, quem é B, quem é C. Tem que fazer o quê? A distributiva, né? O famoso chuveirinho. Tem que fazer a distributiva, multiplicar todos os elementos, né? O primeiro com o primeiro e o segundo do outro, o segundo com o primeiro e com o segundo do outro. Você vai ficar com uma expressão, vai ter termos semelhantes, certo? Então, você vai reduzir os termos semelhantes e a equação que está igualada a 3, esse 3 não pode ficar do lado de lá. Tem que trazer esse 3 para o lado de cá como sendo menos 3, certo? E do lado de lá tem que ficar o quê? Zero. Para poder aqui, depois que você reduzir os termos semelhantes, você identificar quem é os coeficientes. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês esse exemplo de uma maneira mais clara para vocês. X mais 1, que multiplica x mais 2, igual a 3. Ó, não sei se está aparecendo direito para vocês. Certo? X mais 1, que multiplica x mais 2, que multiplica x mais 3. O que vocês têm que fazer? Tem que fazer distributiva. Chuveirinho. Tem que fazer a distributiva. Ok? Tem que multiplicar. Esse por esse, fazer a distributiva. Esse 3 que está aqui, ó, esse 3 aqui, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que trazer para o lado de cá, vem negativo, menos 3, igual a zero, e aí reduz os termos semelhantes. Ok? Vamos lá, perguntas. Professor, quem está perguntando é o Gusta. Quando um coeficiente for uma expressão entre parênteses e tiver uma incógnita. Ah, tá, beleza. Ok, entendi. Então, o coeficiente A, ele é o único coeficiente da equação do segundo grau que não pode faltar. Então, o A tem que ser diferente de zero, é uma condição de existência. São duas situações para ser uma equação do segundo grau. O maior expoente da incógnita tem que ser o 2,
Se tiver um 3, um 4, um 5, aí já não é mais equação do segundo grau, aí é terceiro, quarto, quinto grau, ok? E o coeficiente A tem que ser diferente de zero, não pode ser zero, beleza? Então, eu tenho coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Nesse exemplo que você colocou aí, por exemplo, 3K menos 10, está dentro do parênteses, x ao quadrado. Quem é o coeficiente A? É o que está do lado do x ao quadrado. Então, quem está do lado do x ao quadrado é quem? É o que está dentro do parênteses. 3K menos 10. Beleza? O coeficiente A é o 3K menos 10. Bom, a única certeza que você tem é que ele não pode ser o zero. Então, você vai fazer o quê? 3K menos 10 diferente de zero. Seria isso aqui, ó. 3K menos 10. Usa o símbolo de diferente. Ó. 3K menos 10 diferente de zero. Ok? Isso aqui é só um símbolo matemático. Vai funcionar do mesmo jeito como se fosse o igual. 3K, pega o menos 10, passa para o outro lado, fica positivo. 3K vai ficar diferente de 10, certo? Então, K diferente de 10 terços. Ó. O menos 10 passa para o outro lado positivo, certo? Então, K vai ficar o quê? Diferente de 10 divididos por 3. Então, isso aí é apenas uma condição de existência. O K pode ser qualquer número, só não pode ser o número 10 terços, ok? Beleza? Tá bom? Então, isso aí não é para calcular a solução de uma equação de segundo grau. Não é para calcular delta, não é para fazer Bhaskara. É apenas caso apareça, né, uma expressão no coeficiente, né, o coeficiente A, no caso aí, é esse 3K menos 10, ele te obriga a fazer uma observação, que essa expressão tem que ser diferente de zero, porque ele é o coeficiente A, ok? Só para realçar, nesse exemplo que você deu, 3K menos 10 x ao quadrado mais 28x, o 28 é o coeficiente B, beleza? E o termo independente vai ser o zero, porque ele não aparece, ok? Bom, valeu, Cauã, beleza? Então, olha só, se vocês identificarem os coeficientes corretamente, não vão ter problema, né? É receita de bolo, né? Como se faz um bolo de cenoura? Você não vai usar chuchu, não vai dar certo. Então, se seguir a receita, vai dar certo. Se não usar o ingrediente correto, vai dar errado. Entendeu? Então, por isso é fundamental reconhecer os coeficientes, identificar os coeficientes. Porque se você substituir na fórmula números errados, vão encontrar respostas erradas. Tá bom? A equação de segundo grau, ela pode ter até duas soluções, ok? Por que duas soluções? Porque lá na fórmula de Bhaskara, a gente faz uma conta com mais e outra conta com menos. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, você vai encontrar dois resultados. O que significa esses resultados? É muito importante o aluno entender o que ele está fazendo, né? O que ele está encontrando. Não é só decorar como faz. Decorar como faz não é aprender. Aprender é saber o porquê que está fazendo aquilo e para que serve aquilo. Aí você, aprendi. Né? Agora, se você só memorizar, isso não vai dar. Isso não é aprendizado. Não vai dar certo lá na frente. Então vamos lá. Quando você encontra as soluções de uma equação do segundo grau,
Você está encontrando os dois valores que vão fazer realmente a conta dar zero. A equação de segundo grau não tem que estar igualada a zero, beleza? Então, quando você encontra o x1 igual a 2, um exemplo, se você pegar esse 2, substituir no lugar do x na equação, quando você fizer os cálculos, você vai encontrar zero. Se o seu x2 for 3, né? Se as raízes forem, então, 1 e 3, substitui 1, encontrei 0. Se eu substituir o 3 na mesma equação, no lugar do x, fazendo a potência ao quadrado, e depois fazendo a substituição lá no x elevado a 1, fazendo as contas e encontrar 0, significa que também é uma solução da equação. Você, numa equação, você pode encontrar dois valores, beleza? Bom, oi Ana, oi Fábio, beleza? Vamos ver aqui quem está aqui. Isadora, Yasmin, beleza, Giovana, Ana Carolina, Gabriele, Cauã, Fábio. Bacana, tamo junto. Então, o delta, ele faz parte da fórmula de Bhaskara. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Sempre menos, sempre 4. Faz parte da fórmula. Você vai fazer o b ao quadrado, vai pegar o coeficiente b, elevar ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor do coeficiente A, que multiplica o valor do coeficiente C. Atenção com esse menos. Esse menos aí é traiçoeiro, ele faz vocês errarem de montão, de montão. Aí o aluno acha que não está aprendendo, mas não é porque ele está dando uma vacilada na regra de sinal. Menos, quando multiplica, menos vezes mais, dá menos. Mas quando você multiplica menos vezes menos, vai dar mais. Então, há situações que você vai ter que trocar esse menos por mais, se por acaso um dos coeficientes for negativo, ok? Beleza? E se os dois coeficientes forem negativos? Aí não tem jeito, vai ficar negativo, porque vai ficar menos vezes menos, vai dar positivo, e de novo vezes o outro menos, vai dar negativo. O delta, normalmente a gente trabalha com um delta bonitão, um delta que a gente chama de potência exata. Quais seriam as potências exatas? O zero, porque 0 ao quadrado é 0, né? E raiz de 0 é 0. Uma outra potência exata, 1. 1 ao quadrado é 1, e raiz quadrada de 1 é 1, certo? Outro exemplo de uma potência exata, 4. Raiz quadrada de 4 é 2, 2 ao quadrado é 4. Então, aqueles números repetidos lá da tabuada, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, são potências exatas. Né? 10 vezes 10, 10 ao quadrado é 100, raiz quadrada de 100 é 10. Então, toda vez que você for calcular o delta, vai ser bacana se esse delta for uma potência exata. Né? Potência exata, 0, 1, 4, 9, 16, 25, né? 36, 49, 64, 81. Então, quando o delta for esses valores, pode ser maior. 121 é 11 vezes 11, né? 144 é 12 vezes 12, 169, 13 vezes 13. Então, vamos supor que você encontre um delta igual a 169. Então, quando você for usar esse delta lá na Bhaskara,
você vai fazer mais ou menos raiz quadrada de delta, mais ou menos raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169 é 13. Então, vai ficar mais ou menos 13. Né? Então, atenção com o cálculo do delta. Se você estiver fazendo o cálculo e encontrou uma potência que não é uma potência bacana, uma potência exata, desconfie do seu cálculo. Alguma coisa está errada. Ah, achei delta igual a 7. Raiz quadrada de 7 existe? Existe, mas ela não é exata, é um irracional. Eu não vou colocar num problema, né, uma raiz irracional. Pode acontecer? Pode, mas não agora. Agora a gente está engatinhando, a gente está aprendendo devagar. Então, só vou trabalhar com potências exatas. Calculei o delta e encontrei, como falaram comigo hoje, eu acho, encontrei delta 28. Não, 28? Raiz quadrada de 28 é exata? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 28? Nenhum, né? Tá bom. Então, se eu achei 28, devo ter errado em alguma coisa, eu vou rever minhas contas. Deve ser naquele sinal de menos que o professor está sempre chamando a atenção. Deixa eu olhar de novo ali se eu não errei a regra de sinal. E aí, se eu não troquei ali alguma coisa, esqueci da regra de sinal. Tudo bem? Então, temos que observar se a gente não comete erros nas regras de sinais. A matemática, ela é uma sequência de aprendizados. O que a gente aprendeu hoje, vai usar amanhã. Aprendemos a tabuada lá atrás, continuamos usando a tabuada. Aprendemos potenciação, aprendemos radiciação. Para quê? Para saber usar na fórmula de Heron, usar na fórmula de Bhaskara. Tá ok? Vamos lá, perguntas. Oi, Ana Lúcia. Ana Lúcia Fonseca está na live, ó. Vai vendo isso. Ai, Rebeca, Beatriz, tudo bom com vocês? Vamos lá, pessoal, vamos perguntar alguma coisa. Tá todo mundo sabendo tudo? Se todo mundo estiver sabendo tudo, eu tô feliz, né? Se todo mundo está sabendo tudo, significa que tá todo mundo estudando. Então, alguma pergunta aí, pessoal? Já estamos indo para 45 minutos, eu acho, já de live. Comecei atrasado um pouquinho, deu um problema aqui. Então, o que vocês estão achando aí da live? Perguntem alguma coisa. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC, certo? Vocês têm vergonha de perguntar até aqui no YouTube? Fala sério, gente. Então, o delta, se ele for calculado e for encontrado um número que é uma potência, eu chamo de potência bacana, né, que tem raiz exata, ótimo. Mas se você encontrar um delta negativo, tipo, calculou delta e encontrou, qual é, Fábio? Sou tímido, sai fora. Se você encontrar um delta negativo, delta igual a menos 4. Você não pode pensar que a raiz quadrada de delta é menos 2. Claro que não, porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, e o seu delta é menos 4. Então, não rola. Toda vez que vocês encontrarem um delta negativo, maravilha, acabou o problema aí para vocês. Vocês vão dizer que a solução é vazia. Vão dizer que não existe solução. Não tem
solução real, ok? Se o delta for negativo, não tem solução real. Então, se o delta for nulo, zero, bacana. Raiz quadrada de zero é zero. Vamos prosseguir com o cálculo da Bhaskara, certo? Se o delta for maior que zero, se eu encontrar um delta igual a 9, bacana. Raiz quadrada de 9, 3. Vai trabalhar com a Bhaskara mais ou menos 3, ok? Beleza. Se eu encontrar um delta maior que zero, positivo, mas não tiver uma raiz exata, delta igual a 10, bom, dá para fazer alguma coisa? Dá, mas eu não ensinei isso ainda para vocês, então não vou colocar essa situação, ok? Se eu achar um delta igual a menos 49, nem pensa duas vezes, não tem solução. Se achar delta negativo, não tem solução. Ok? Beleza? Gente, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que a fórmula de Bhaskara, ela te permite calcular as raízes da equação de segundo grau, tudo bem? Vou falar aqui a fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Observem, sobre 2A. 2A. 2A, pessoal, é 2 vezes o A. Se o A for 1, bacana, 2 vezes 1, 2. Mas nem sempre o A é 1, às vezes o A é 2. E aí você tem que fazer 2 vezes 2. E se o A for 3? Então você tem que fazer 2 vezes 3, certo? Prestem atenção com o coeficiente A, porque tem que sempre multiplicar ele por 2, tá bom? Tá bom? Tá bom. Fábio, você está botando um kkk aí por quê? Você está zoando o Gusta, né? O Félix está zoando ele, né? Tá querendo fazer firula, né? Tá bom. Vamos lá. Beatriz. Beatriz, tá bom. Sua pergunta me surpreende um pouco, porque eu já tenho comentado sobre isso, mas vamos lá. Não existe um dia específico para a prova de matemática. Nem para a prova de português, nem para a prova de ciências, nem para a prova de inglês. As provas vão ocorrer de segunda a sexta, certo? Começa às 7h30 de segunda-feira e vai até meia-noite de sexta-feira. Vocês poderão entrar na sala Google e responder os formulários a qualquer momento, a qualquer hora. Ok? Agora, passou de meia-noite de sexta-feira, será considerado falta. E aí vão ter que aguardar novas orientações com relação à segunda chamada, tá bom? É isso. Ok? Então, está respondido, né, Beatriz? Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, para quem está entrando agora, estou alertando. O prazo de entrega das atividades é até sexta-feira agora. Depois não vou aceitar mais não. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer a média atitudinal de vocês. E vocês são testemunhas. Eu coloquei lá, atividade 1, prazo até o dia tal. Aí, beleza, fiquei esperando. Alguns fizeram, outros não. Aí eu aumentei o prazo de novo. Aí depois, aumentei o prazo de novo, certo? Com a expectativa de que todos fizessem. Agora eu não tenho mais como mudar prazo mais de nenhuma atividade, ok? Por quê? Porque chegou o momento de fazer a média de vocês, não tem jeito, tá bom? Então, vamos lá, quem está atrasado,
eu estou aceitando todas as atividades. Quais foram as atividades? Atividade 1, depois foi a pesquisa sobre radiciação ou racionalização. Essa é uma questão muito interessante, hein? Qual a diferença entre radiciação e racionalização? Hã? Será que vocês sabem responder? Alguém sabe responder? Qual a diferença entre radiciação e racionalização? Passei uma pesquisa sobre isso. Poucos fizeram essa pesquisa. Poucos. Depois passei a atividade 2 e a atividade 3. Estou aceitando ainda, hein? Só até sexta-feira. Alguma pergunta, pessoal? Vai ter que anexar os cálculos na prova? Bom, eu coloquei todas as questões de múltipla escolha para que vocês não tivessem... Eu vi que houve muitos embaraços para anexar, né, os documentos, né, os cálculos. Então, eu vou flexibilizar isso. Eu vou aceitar a marcação só de múltipla escolha. Mas, fica ligado, hein? Tem armadilha na minha prova. Não fica achando que vai ser fácil colar do coleguinha, não, hein? Tem um esqueminha lá para tentar dificultar um pouquinho aí a vida de vocês. Então, façam as contas e, principalmente, pessoal, por quê? Porque vocês precisam se preparar para o final do ano, tá bom? Não é só para tirar uma boa nota, não é só por minha causa, por causa da escola. Não, pessoal, é por causa de vocês. Vocês precisam aprender e precisam se preparar para o futuro aí de vocês, né? Concursos e tal. Então, vamos aprender o conteúdo, tá bom? Matemática não tem como fugir muito, não. A maioria dos concursos até quando você vai fazer uma entrevista para jovem aprendiz, ou para fazer um estágio, né, ou uma inscrição para trabalhar em algum lugar, sempre tem uma dinâmica que envolve matemática. Matemática não tem como escapar dela, não. Tá bom, pessoal? Então vamos aprender aí. Perguntas? Pessoal, são 18 horas. Eu vou ficar aqui. Se alguém fizer pergunta, eu continuo. Se as perguntas se encerrarem, eu paro. Vou até 18h10. Né? Se a partir de 18h10 não tiver mais pergunta, aí eu vou parar, tá bom? Bem, o que mais vocês querem que eu fale? Né? Falei sobre a forma de Heron, falei sobre potenciação, radiciação. Radiciação falei pouco, né? Radiciação, tem as propriedades de radiciação, né? Quando você tem que extrair a raiz de um número, a raiz pode ser quadrada, cúbica, você precisa o quê? Fatorar o que está dentro do radical, que a gente chama de radicando, né? Tem que fatorar aquilo lá. Por exemplo, raiz cúbica de 54. Faça a menor ideia, pega o 54 e fatora, faz a decomposição em fatores primos. Ok? Se a raiz é cúbica, os números, né, que são colocados como expoente, se for igual ao índice, 3 e 3, aí é só cortar. E tira de dentro do radical aquilo que sobrar, tá bom? Radical duplo, né? Eu coloquei uma questão, acho que era foi na atividade 2, se não me engano, uma questão de radical, né? Que você tem vários radicais, um dentro do outro, né? Muitos fizeram. Quando você tiver muitos radicais dentro do outro, tem que começar o quê? Da direita para a esquerda, tá bom? Eliminando o máximo possível. Mais perguntas, pessoal? Potência de mesma base, na multiplicação, repete a base, somos expoente.
Potência de mesma base na divisão, repete a base, diminui os expoentes. Um número elevado a um expoente negativo, você inverte. Se for uma fração, você inverte. E aí o expoente passa a ser positivo. Um número elevado a uma fração, por exemplo, 3 elevado a 1/3. Vai ser o quê? Raiz cúbica de 3 elevado a 1, certo? O denominador dessa fração que está no expoente vai ser o índice do radical, ok? E o numerador, que é da fração, o numerador vai passar a ser o expoente do radicando, certo? Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Tá, equação geral reduzida. Olha só, esse conteúdo é um conteúdo mais para o ensino médio, né? Eu gosto de dar, eu tenho ensinado isso para os alunos dos 9º anos, dos anos anteriores, né? A equação reduzida. Porém, não sei se vai dar tempo, vai depender do que a gente voltar, tá bom? Quando voltarmos às aulas presenciais, né, se der tempo eu falo isso para você, mas por enquanto não. Vamos só se ligar no que eu estou postando, é o que eu vou cobrar, tá bom? Nada impede que você possa me perguntar qualquer coisa, tá bom? Ah, eu estou estudando para o concurso, eu estou estudando para prova de tal lugar. Então, você tem algum conteúdo, alguma coisa que quer perguntar, eu tiro a sua dúvida, sem nenhum problema, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Voltei. Então, vamos lá. Perguntas. Isadora, professor, poderia explicar melhor as propriedades da radiciação? Tá, vamos lá. Vamos lá. Um exemplo. Como é que está aparecendo para vocês aí? Vocês estão conseguindo ver isso aqui direito? Ou tá dando para entender que é raiz quinta de 2 elevado a 5? Conseguem ver isso direito aí? Vocês estão vendo isso bem? Responda para mim, sim ou não. Ah, tá, beleza. Então, olha só. 5, certo? E 5. Índice da raiz igual ao expoente do radicando. Ah, então aí tá tranquilo. O que você faz? Você cancela os dois números. Quando você cancela os dois números, o que isso significa? Em termos práticos, é como se você tivesse matado o radical, certo? O radical desaparece. E o resultado dessa conta é simplesmente 2. Simplesmente 2. Beleza? Tá ok? Essa é uma propriedade que garante que quando o índice é igual ao expoente do radicando, fácil, ok? Aí um exemplo. Vamos supor que você esteja com a seguinte situação. Raiz cúbica de 8. Faça a menor ideia. O que você faz com esse 8? Fatora. Fatorando esse 8, você vai encontrar o quê? 2 elevado a 3, certo? O 8 fatorado é 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, dois elevado a 3, ó. Certo? O 8 fatorado é 2 elevado a 3. Ah, aplica a propriedade, corta esse 3 com esse 3,
e o resultado é simplesmente 2, certo? Ok? Morreu, resultado é 2. Essa é a propriedade que ajuda muito. Parece que não, mas ela vai ajudar em muitas situações. Da mesma forma, se o expoente for divisível pelo índice, você também pode fazer essa divisão. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui, aguenta aí. Raiz quadrada de 3 elevado a 12. Não, perdão, falei errado. Raiz sexta de 3 elevado a 12. Raiz sexta de 3 elevado a 12. Gente, não faço a menor ideia desse resultado. Mas observa que esse 12, ele é divisível por esse 6. Então, eu posso dividir esse 12 pelo 6. 12 divididos por 6 dá quanto? 12 divididos por 6 dá 2. Então, quando você consegue fazer a divisão do expoente do radicando com o índice da raiz, significa que você está cancelando esse radical. Morreu. 12 divididos por 6 é 2. Então, isso aqui é simplesmente 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, ó. 12 divididos por 6 dá 2. E 3 elevado a 2 é quanto? 9. O resultado dessa conta aqui é 9. Beleza? Ok? Deu para entender aí, Pamela? Vamos lá. Outra propriedade. Um exemplo. Tá dando para... Deixa eu ver se vocês conseguem. Melhorou. Ó, raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Beleza? Ok? Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Eu tenho aqui um radical dentro de outro radical. E entre esse radical e esse outro radical não tem nenhum número. Então, eu posso fazer a multiplicação desse 2 com esse 3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, eu posso simplificar essa expressão aqui com 2 radicais para um radical só. Fica raiz sexta de 64. Beleza? Fica raiz sexta de 64. Certo? Bom, qual é o próximo passo? Lembre-se, quando estiver trabalhando com radiciação, não sabe o que fazer? Fatora. Fatora o 64. Fatorando o 64, você vai encontrar 2 elevado a 6. Ih, que bacana! Ficou fácil. 2 elevado a 6. Ó. 64 é 2 elevado a 6, certo? Então, agora é só cancelar quem? O 6 com o 6, certo? Cancelou o 6 com o 6. Morreu. Qual é o resultado? 2. Resultado é 2. Beleza? Tá bom? Ok. Um outro exemplo.
Ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 27. Beleza? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 27. Ó, esse 3 aqui, ele não tá legal. Ele tá ele está me impedindo de eu aplicar a propriedade. Ó. Esse 3 que está aqui, ele me impede de eu multiplicar esse 2 do índice com esse 2 do índice aqui. Para eu poder multiplicar esse 2 vezes esse 2, né, que daria 4, esse 3 não pode estar aqui. Então, eu tenho que tirar esse 3 daqui. Eu tenho que arrancar ele daqui. E para onde que eu vou jogar esse 3? Vou jogar para cá. Para dentro do outro radical. Ok? Beleza? Eu vou refazer aqui que eu não estou gostando aqui, tá feio. Peraí. De novo, ó, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 9. É só um exemplo, tá bom? Um exemplo. Eu vou arrancar esse 3 daqui e jogar para cá, beleza? Só que esse 3, quando eu voltar com ele para cá, ele tem que ir ao quadrado. Então, eu tiro ele daqui, certo? E jogo ele para cá. Ele vai como sendo 9. Beleza? Então fica assim. Esse 3 que estava aqui, joguei ele para cá, para dentro do outro radical. Mas como ele aqui era 3, ele tem que vir para cá como 9. Beleza? Ele tem que vir para cá como 9. Agora eu fico aqui, ó, sem nenhum número entre os dois radicais. Posso, então, multiplicar esse índice por esse índice. 2 vezes 2 serão 4. Ok? Isso aqui vira o quê? Raiz quarta de 9 vezes 9, 81. Raiz quarta de 81. Tudo bem? Gente, aqui eu só estou explicando a utilização da propriedade, tá bom? Claro que aqui eu já podia trabalhar aqui, ó, raiz quadrada de 9, quanto é? 3, beleza? Aí ia ficar 3 vezes 3, 9, beleza? De novo, raiz quadrada de 9, 3. O resultado dessa conta é 3, mas eu não estou discutindo aqui qual é o resultado, mas sim a utilização da propriedade, tá bom? Então, recapitulando, eu tirei esse 3 daqui, certo? Passei para cá, né? Com isso ficou 9. 9 vezes 9, 81, beleza? Índice 2, índice 2, 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 81. Fatorando-se o 81, sabemos que o 81 é 3 elevado a 4. Olha que bacana! 3 elevado a 4. Com isso, aconteceu o quê? Do índice da raiz ficar igual ao índice, né? Igual ao expoente do radicando. Então, morreu, morreu. Morreu, morreu.
resposta 3. Tá bom? Então, essa é mais uma aplicação do radical, tá bom? Tem outras propriedades, muitas outras propriedades. Eu posso transformar, eu posso desmembrar um produto ou desmembrar uma divisão, tá? Para encerrar aqui esse assunto aqui de radiciação. Vamos supor que eu tenha raiz quadrada de 4 vezes 9. De novo, essa aqui é uma conta fácil, certo? Raiz quadrada 4 vezes 9 é 36, raiz quadrada de 36 é 6. Não estou com radicais. Ó, raiz quadrada de 4 vezes 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. 2 vezes 3, 6. O mesmo 6 daqui, ó. Raiz quadrada de 36. Beleza? Isso também serve para divisão. Também posso separar na divisão. Raiz quadrada de 16 sobre 25. Raiz quadrada de 16 sobre 25. Posso separar isso tranquilamente, ok? De que forma? Raiz quadrada de 25 divididos pela raiz quadrada de 16, beleza? Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. E de 25 é 5. Resposta, 4/5. Beleza? Resposta, 4/5. Ok? Então, esse é mais um exemplo de aplicação de propriedade, tá bom? Lembrando de soma de radicais, só posso somar radicais se eles forem semelhantes. Raiz de 3 mais raiz de 2 não dá para somar. Agora, 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 são 5 raiz de 2. Beleza? Mesma coisa quando a gente for fazer diferença, tá bom? Só posso fazer subtração se os radicais forem semelhantes. Valeu, pessoal? Então, são 18h23. 18h25, se não entrar nenhuma pergunta, eu estou encerrando. Estou agora por conta de vocês. Se não entrar nenhuma pergunta até 18h25, eu encerro. Quero dizer que estou com saudade de vocês, sinto muito a falta de vocês e espero que tudo isso passe logo para a gente estar junto novamente. Não desobedeçam, tá? Não desobedeçam as orientações das autoridades públicas. Está se dizendo para ficar em casa, fique em casa. Só saia se for extremamente necessário por uma emergência. Fora isso, fique em casa, tá bom? Alguma pergunta? Isadora, ajudei aí um pouco mais nas propriedades de radiciação. Lembrando, pessoal, cuidado, radiciação e racionalização são coisas diferentes. Procurem saber qual é essa diferença. Qualquer dúvida que ficou para trás, qualquer assunto que queiram perguntar, e quem não quis perguntar aqui pode perguntar lá no privado, tá bom? Todo mundo tem o meu zap, também pode me procurar. Lembrando que
o espaço oficial da escola é a sala Google, ok? Encerrando, então. Tchau, pessoal. Foi bom estar com vocês. Um abraço aí para todos. Até a próxima.